Lex Luthor é um dos principais vilões das histórias e quadrinhos do Superman. Em sua longa existência, o personagem já foi adaptado para todas as mídias e representado no cinema em diversas maneiras, ao mesmo tempo em que passou por diversas fases distintas nas HQs. E hoje vamos falar deste grande criminoso e suas artimanhas para vencer o maior super-herói de todos. Eu sou Marcelo Escudeiro e você está no canal Estrada do Nerd. Antes de começar esse vídeo, se você quiser, pode deixar aquele like no canal. Você também pode acionar o sininho para as novas notificações, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Então, bora pro vídeo! Alexander Joseph Luthor, ou Lex para os íntimos, se tornou um dos mais famosos vilões da cultura pop e uma referência de maldade. Primeiro, é preciso mostrar como a criação de Luthor aconteceu dentro das histórias do Superman. O Homem de Aço foi criado pela dupla Jerry Siegel e Joe Shuster, que se conheciam desde os tempos do colégio, e na época do surgimento do herói, em 1938, tinham por volta de 24 anos. Siegel e Shuster trabalharam juntos no jornal da escola, em Cleveland, nos Estados Unidos, e dali decidiram seguir a carreira profissional como quadrinistas. A dupla criou um fanzine em 1934 chamado Science Fiction, na qual apresentaram a primeiríssima versão do Superman, retratado como um vilão careca e com poderes mentais. Pouco depois, começaram a desenvolver uma versão heróica de um personagem com super força, roupa colorida e capa, mas demorou bastante para venderem a ideia. Antes disso, Siegel e Shuster começaram a vender histórias de vários outros personagens e fizeram sucesso com isso, e venderam para uma editora que se chamava National Periodicals, que é o primeiro nome da DC Comics. Até que o editor Vince Sullivan, responsável por lançar uma nova revista chamada Action Comics, ele precisava de vários personagens para encher a publicação e terminar por compor os direitos do Superman, que acabou na capa de Action Comics 1, publicada em junho de 1938. Lex Luthor foi criado pela dupla Jerry Siegel e Joe Shuster, aparecendo pela primeira vez em Action Comics 23, de abril de 1940. De início, era apenas mais um dos costumeiros vilões cientistas loucos que o Homem de Aço enfrentava mensalmente. Tanto que o personagem apareceu até relativamente tarde no cânone do Último Filho de Krypton, estreando praticamente 2 anos após o herói ter chegado às bancas. E diferente do Coringa, por exemplo, que estreou com um grande estilo na revista do Batman, no Batman número 1 de 1940. Luthor chegou quase anônimo numa edição qualquer de Action Comics, sem qualquer indicativo que ali surgia o principal oponente do seu protagonista. Além disso, diferente do que os leitores estão acostumados, Luthor é retratado como alguém com cabelos ruivos, um homem de meia idade. O visual que conhecemos para o vilão demoraria um pouco para chegar. Luthor, nesta primeira aparição, tinha os cabelos ruivos bem curtos, e seu ambicioso plano impressiona o Superman pela ousadia. O vilão usa uma arma de raios para deter o Homem de Aço, mas é vencido. Mas ao ser questionado pelo Último Filho de Krypton que tipo de criatura ele é, por causa da sua maldade, ele recebe uma resposta definidora do vilão: sou apenas um homem comum, mas meu cérebro é de um super gênio. Mas com milagres científicos na palma das minhas mãos, estou preparado para me tornar o mestre do mundo. Os historiadores de quadrinhos hoje consideram que, apesar da primeira aparição do vilão ter sido planejada para sair na Action Comics 23, tecnicamente, a segunda aparição de Luthor, na verdade, chegou primeiro nas bancas, na revista Superman 4, em março de 1940. Enquanto a Action Comics trazia as aventuras mensais do herói e também publicava histórias de outros personagens, como uma média de 8 histórias por edição, Superman era uma revista inteiramente dedicada ao Homem de Aço, com 4 histórias completas e publicada de forma trimestral. As duas revistas circulavam paralelamente e de modo complementar. E vale lembrar que não era comum naqueles tempos um personagem ter um título apenas para si, e o Superman foi o primeiro a ter um só seu. E por algum erro de planejamento da DC Comics, terminou que Superman 4 chegou às bancas nos Estados Unidos antes de Action Comics 23, com um mês de antecedência. Mas a circulação do Superman era mais lenta, por causa da sua periodicidade.
ela também ficava mais tempo disponível nas bancas, sendo mais provável que um leitor a lesse depois da outra. Talvez por isso, tradicionalmente, continua-se a considerar a primeira aparição de Luthor como sendo a Action Comics 23. Por sua vez, Superman 4 traz o retorno do vilão, uma trama localizada após os eventos da edição anterior, e o vilão tem um cabelo um pouco mais longo. A história é chamada Superman vs Luthor, o que dá um certo prestígio ao vilão. De fato, parece que após mostrar o personagem nas primeiras histórias, os editores da DC Comics gostaram e pediram por mais aparições do vilão, de modo a vir logo em seguida em uma revista especial, e não apenas isso, com 2 histórias. Após essa série de aparições sucessivas, Action Comics 23 e Superman 4 e 5, Luthor demoraria mais ou menos um ano para retornar, mas agora ele voltaria um pouco diferente. Apesar das primeiras aparições trazerem um Luthor como um cientista maligno com cabelos ruivos, ele terminou ganhando uma aparência mais famosa, como alguém totalmente careca, ainda em 1941, e foi pelo motivo mais mundano de todos, um erro do desenhista. E com o sucesso do Superman, Jerry Siegel e Joe Shuster precisavam fornecer a DC Comics uma enxurrada de novas histórias todos os meses, para as revistas Action Comics, Superman e World Finest, que começaria em breve também a publicar as aventuras do herói. E para dar conta de todo esse material, Siegel e Shuster fizeram o que era comum em sua época, criaram um estúdio. Ou seja, enquanto a dupla era responsável principal pela criação das histórias de Superman, eles acabaram contratando desenhistas fantasmas que não levavam crédito. Para piorar, a visão de Shuster começou a se degradar rapidamente, de modo que ele passou a somente supervisionar os trabalhos, e no início a fazer as expressões faciais dos personagens principais. E foi Leo Nowack o responsável pela mudança do visual de Lex Luthor. Pouco familiarizado com o material do Superman, o artista deu uma olhada rápida nas edições anteriores e confundiu o vilão com um dos seus capangas em Superman 4, que era careca, e desenhou o vilão assim em uma história de tiras para um jornal no início de 1941. Havia uma teoria que Nowack confundiu o Luthor com outro vilão de Superman na época, o Ultra Humanita, outro cientista louco que era calvo, mas não totalmente. Porém, não foi o caso, já que essa teoria foi contestada pela maioria dos historiadores de HQs e também pela DC Comics, mantendo a explicação em torno do capanga careca. Siegel e Shuster ou não perceberam ou deixaram rolar, mas o fato é que a dupla gostou do resultado, pois Luthor ficou mais ameaçador sem cabelos. Então, decidiram usar o novo visual do retorno do vilão nas revistas em Superman 10, em junho de 1941. O texto de Siegel foi desenhado de novo por Leo Nowack, que fez o Luthor não apenas careca, mas um pouco mais gordo que o habitual. Não há qualquer menção ao fato de Luthor ter tido cabelo nas aparições anteriores. Mas o vilão voltou ao peso normal logo em seguida, em Superman 12, com os desenhos de John Siquela, seguindo retornos imediatos em Superman 13 e Action Comics 42. Vale lembrar que nesta altura, a revista do Superman, que era um título trimestral, passou a ser mensal, mas curiosamente a revista de Superman era a casa de Luthor, porque o vilão só retornaria a Action Comics outra vez no número 125 só em 1948. Mas continuava atormentando o Homem de Aço e ameaçando o mundo seguidamente em Superman, regressando nas edições 17 e tendo mais 18 aparições até o Superman 90 de 1954. Alguns historiadores de quadrinhos consideram que Superman 90 traz a última aparição de Luthor em sua versão da Era de Ouro. Dali em diante, a DC Comics começou a incorporar os elementos de Superboy nas histórias de Superman e a construir uma cronologia diferente para o Homem de Aço, diferente daquela em que um adulto herói, já com algum tempo de carreira, cruzou o caminho do cientista louco com planos para dominar o mundo. Essa divisão seria esboçada nos anos 60 e ficaria mais definida nos anos 70, quando se convencionou que esse Luthor da Era de Ouro, que segue na Action Comics 23 de 1940 até Superman 90 de 1954, é um homem bem mais de idade do que o Superman e ligeiramente acima do peso, com poucos detalhes conhecidos sobre sua vida e cujo nome completo seria Alexei Luthor. Ver Luthor como um amigo de Clark Kent
Ao mesmo tempo que ele é o grande inimigo de Superman, se tornou uma versão bastante conhecida do personagem e ela apareceu no início dos anos 60, em meio de uma série de transformações no universo do Homem do Amanhã. Acontece que a DC Comics vinha publicando histórias do Superman desde 1938, bem como Batman e Mulher Maravilha desde 1939 e 1941. Mas os outros heróis mais antigos da editora foram aposentados, cancelados e ganharam novas versões na década de 50, como Flash, Lanterna Verde, Gavião Negro e Átomo. As histórias desses novos personagens ignoravam as velhas versões, e isso logo despertou uma série de perguntas dos fãs. Se as velhas versões de Flash, Lanterna Verde não existiam porque agiam na época da Segunda Guerra Mundial, como explicar o Superman, que também atuou no mesmo período? E isso criou a Era de Ouro, que foi dos anos 30 até o início dos anos 50, e a Era de Prata, fins dos anos 50 e início dos anos 70, com cronologias distintas. No caso, a DC Comics criou a ideia então do multiverso e a Terra 1, que são os heróis do presente, e a Terra 2, que é a versão dos anos 40. Mas a principal questão era organizar a cronologia, e o Superman foi publicado durante 20 anos sem grandes preocupações nesse período. Mas àquela altura, os fãs mais instruídos começavam a fazer perguntas do tipo: como o Superboy se encaixa na história do Superman se suas primeiras aventuras mostravam que ele iniciou a carreira já adulto? Aqui então vai um pequeno parêntese sobre o Superboy, a versão adolescente do Homem de Aço. Pouco depois de começar a produção das histórias de Superman para a DC Comics, em 1938, o escritor Jerry Siegel apresentou a proposta de, em paralelo, apresentar as aventuras de Clark Kent como um adolescente usando o nome Superboy, mas a editora achou a ideia ridícula e negou. Com o último filho de Krypton se tornando um sucesso esmagador, Siegel apresentou a ideia de novo em 1940, e a editora negou de novo. O contexto era mais favorável, pois a criação do Robin naquela época, em 1940, gerou uma grande moda de parceiros mirins, mas a DC Comics não queria uma história com um adolescente como protagonista, apenas como sidekick. Então, em 1943, Siegel foi recrutado pelo exército para se alistar na Segunda Guerra Mundial. Distanciado da DC Comics, ele ficou sabendo por meio de Shuster que a editora simplesmente publicou a história do Superboy em 1945, na revista Fan More Comics 101, e continua a publicar nessas edições seguintes. Dispensado do exército em 1946, Siegel voltou a escrever as histórias do Superman, mas se uniu a Shuster e processou a DC por ter usado a ideia de Superboy sem pagá-los. A editora ficou muito irritada com o gesto e imediatamente parou de receber textos ou desenhos da dupla, e quando o contrato deles acabou em 1947, não foi renovado. O Superboy foi um sucesso e migrou suas histórias para Adventure Comics a partir da edição 103 em 1946, e ficou tão popular que ganhou sua própria revista Superboy. Por incrível que pareça, foi justamente nas histórias de Superboy que Lex Luthor ganhou um novo direcionamento para o personagem e ficou vinculado de modo pessoal ao homem, ou quer dizer, Menino de Aço, embora ainda sem uma amarração cronológica forte. Em Superboy 59, em setembro de 1957, escrita por Jerry Coleman e desenhada por John Siquela, o Menino de Aço encontra na cidade de Hadley, vizinha a Smallville, um vilão chamado Amazing Man e descobre que ele é Luthor. Luthor ganha pela primeira vez o seu conto de origem em Adventure Comics 271 de abril de 1960, escrita por Jerry Siegel e desenhada por Al Plastino. Outro parêntese: Siegel e Shuster perderam o processo contra a DC Comics, receberam uma pequena indenização e foram banidos da editora. Shuster nunca mais trabalhou na empresa. Siegel, após perambular por algumas editoras pequenas, terminou conseguindo trabalho na DC de novo em 1960, agora apenas como escritor freelancer. Em um ato típico de vingança, o editor-chefe Whitney Westward encomendou a Siegel justamente histórias do Superboy, mas Siegel teria papel fundamental na organização da cronologia de Superman que estava sendo feita na época. E um dos pontos iniciais é Adventure Comics 271, na qual é contada a origem de Lex Luthor. E para começar, foi apenas nessa revista que o vilão ganhou seu primeiro nome, Lex, depois de 20 anos de publicação. Siegel era obcecado por letras L duplas,
tipo Lois Lane, Lana Lang, Lex Luthor, e o estranho nome de Lex ficou subentendido como uma abreviação de Alexis, como seria desenvolvido anos mais tarde. Mas o jovem Luthor vira um vilão após perder os seus cabelos. Nessa trama, vemos o jovem Lex Luthor de novo com a mesma idade de Clark Kent, e de novo cabelos castanhos e não ruivos, vivendo em Smallville e já sendo um gênio, mas uma boa pessoa. Ele se torna amigo de Superboy e decide ajudá-lo em uma série de tarefas, inclusive criando uma cura para a Kryptonita. Porém, quando um incêndio ocorre em seu laboratório, Superboy usa o seu super sopro para apagar as chamas. Mas o vento faz uma série de produtos químicos caírem em cima de Lex, o que faz com que ele perca seus cabelos definitivamente. Enfurecido e frustrado por ter seu laboratório destruído, Lex culpa Superboy pelo acidente e passa a perseguir o herói, virando o vilão que conhecemos. O desenvolvimento das origens de Lex Luthor não parou nas histórias de Superboy. Por estranho que possa soar aos dias de hoje, o vilão foi ganhando mais detalhes de sua vida pessoal nas histórias periféricas do universo do Homem de Aço. Primeiro, na revista de Lois Lane, informação esquecida dos leitores nos dias de hoje. A intrépida repórter apaixonada pelo Superman ganhou uma revista só sua nos anos 50, em parte por causa da popularidade da personagem na série de TV As Aventuras de Superman, exibida entre 1952 e 1958. A abordagem da HQ refletia seu tempo. Lane era retratada como uma louca casamenteira, criando planos ardilosos para casar com Superman. Mas foi em Superman's Girlfriend Lois Lane 23, de fevereiro de 1961, que Luthor começou a ganhar uma vida pessoal mais detalhada. Mais uma vez, com os roteiros do criador Jerry Siegel e a arte de Kurt Schaffenberg. Além desses contos de origem, Lex Luthor ganhou uma personalidade mais clara e complexa em um par de aventuras publicadas no início dos anos 60. A primeira se deu em Superman 149 de 1961, de novo escrito por Jerry Siegel e com os desenhos de Kurt Shawn, que se tornava o principal artista do Homem de Aço pelos próximos 25 anos. A história, contudo, era apresentada como uma história imaginária, uma linha de aventuras que a DC publicava desvinculada do seu cânone principal ou cronologia. O Superman passou por uma pequena renovação no início dos anos 70, com o artista Neil Adams criando um visual mais esguio, adulto e realista do herói. Passou a ser adotado por todos seus artistas, como o desenhista Kurt Shawn, que continuou desenhando o herói. Ao longo dos anos, Luthor era retratado em roupas formais na maior parte do tempo, com uma camisa de mangas longas e calças sociais. Mas a partir do início dos anos 70, o vilão ganhou um visual mais esguio, perdendo parte do pequeno sobrepeso que tinha, e agora também com um rosto mais vilanesco. Além disso, ganhou um tipo de uniforme, que passou a usar na maior parte das ocasiões, com botas, bolsos, luvas, uma blusa de gola alta, quase como uma armadura ou um traje de batalha. Também tinha jatos nas pernas que lhe permitiam voar. Esse visual também foi usado no desenho animado Super Amigos, que fez bastante sucesso na TV. O Luthor dessa nova época era ainda mais malvado, refletindo também o amadurecimento dos quadrinhos agora na sua era de bronze, e também histórias mais sérias e adultas. Um exemplo disso é Superman 363 de 1981, na qual Cary Bates e Kurt Shawn contam uma história em que Lois Lane e Lana Lang contraem um vírus mortal e estão à beira da morte, e Luthor ri da cara do Superman, humilhando e torturando psicologicamente pela possível morte das duas mulheres que o Superman amou. Voltando ao aspecto da sua aparência, Luthor usou este novo visual por algum tempo, mas logo no início dos anos 80 ganhou uma adição ainda mais poderosa, uma verdadeira armadura de batalha. A iniciativa era parte de uma nova reformulação do Superman no momento em que o personagem celebrava 45 anos de publicação. Acontece que na época o mercado de quadrinhos passava por uma grande crise e também teve a diminuição numerosas nas vendas. Assim se buscou um visual mais robusto em seus vilões, no caso de Lex Luthor e também Brainiac. Ambos os visuais foram criados por George Pérez, um dos grandes artistas de HQ que desenhou vários heróis da DC Comics e também da Marvel. O designer foi criado inicialmente para a linha de brinquedos de Super Powers, que por sua vez estava relacionada à atualização do desenho animado da TV dos Super Amigos.
mas foi logo adotado também nos quadrinhos. Luthor ganhou uma poderosa armadura que lhe permitia lutar de igual para igual com o Superman. O vilão ganha a chance de sua vingança pouco tempo depois, em Superman 385 e 386, ainda em 1983. Luthor voltaria algumas outras vezes, embora sem tanto brilho, em Superman 401 e na trilogia 410, 411 e 412, esta última em 1985. Enquanto a Max-série Crise nas Infinitas Terras era publicada entre 1985 e 1986, Luthor e Superman batalharam outras 2 vezes, em Superman 416 em 1986. E na revista conta um bonito caso onde o Superman, o Homem de Aço, percebe que Luthor escapa da cadeia a cada dia 15 de março a cada ano. Perseguindo o vilão, ele percebe que Luthor celebra anualmente o aniversário de Albert Einstein e revisita vários momentos e lugares da vida do cientista. A história retoma a ideia de que há alguma bondade e hombridade em Luthor, pois o vilão abdica da chance de fugir do Superman para salvar uma criança que estava se afogando em um lago. Por causa disso, o Homem de Aço até termina por ajudar o Lex Luthor no tour de Einstein antes de deixar o vilão de novo na cadeia. Por fim, Superman e Lex Luthor, em suas versões pré-crise, aparecem pela última vez em Superman Anual 12, de agosto de 1986. Então, tudo mudou. A cronologia da DC Comics sempre foi uma bagunça. De início, a editora não se preocupava muito com esse tipo de narrativa. Então, apesar do senso de continuidade, as histórias se contradiziam umas com as outras, e alguns detalhes eram simplesmente ignorados. E também com as articulações dos fãs no fim dos anos 50 e a concorrência com a Marvel Comics, bem mais preocupada com a cronologia ao longo dos anos 60, a DC Comics pensou em mudar, porque naquela época a DC instituiu a noção das múltiplas terras, e para responder a tudo isso, a editora lançou a Max-série em 12 capítulos, A Crise nas Infinitas Terras, em 1985. E após a Crise nas Infinitas Terras, tudo zerou. Novo Superman, novo Batman, novos vilões. Então surge um novo Lex Luthor. Quando John Byrne apresentou um novo Superman, menos poderoso e mais humano, lógico que toda essa ambientação também trouxe a versão do Lex Luthor. E Lex Luthor ganha uma nova repaginada completa na cronologia pós-crise. Agora ele é Alexander Joseph Luthor. Como se vê, Byrne procurou representar Luthor não mais como um cientista maluco, mas como um magnata corrupto, numa imagem tão típica dos anos 80 e também inspirado em nomes da vida real, como Donald Trump, sim, ele mesmo. E claro, com uma grande pitada de Rei do Crime do Homem-Aranha, da Marvel Comics. Esse novo Luthor é simplesmente o homem mais poderoso demais para ser tocado pela lei, pelo menos até o Superman aparecer. Outra curiosidade é que Byrne resgatou o elemento dos cabelos ruivos que marcaram o vilão em suas primeiras aparições. Após um pequeno salto de tempo, Luthor é mostrado já totalmente calvo, mas de algum modo relacionado ao estresse causado pela rivalidade com o Homem de Aço. Ao final da série de Man of Steel, em 1987, foi criada a nova revista do Superman, e já na edição número 2 traz um fato importante, porque nela a cientista de Luthor faz uma análise computadorizada das imagens do Homem de Aço e chega à conclusão que Clark Kent é o Superman. Mas Luthor não consegue aceitar a verdade, pois não aceita que um homem poderoso como Superman pudesse fingir ser um homem qualquer, um homem comum. E no final da história, quando Superman vai confrontar Luthor, o vilão exibe sua nova arma, um anel de Kryptonita, que impede que o herói se aproxime dele, e Luthor usará o anel por muito tempo a partir daquele momento. Essas histórias de Byrne estabeleceram Luthor como um vilão que, a despeito de seus planos mirabolantes e criminosos para matar Superman, nunca é atingido pela lei, e arma tão minuciosamente os detalhes que não sobram evidências para acusá-lo de nada, mantendo-se ao olhar do público e da lei como um inocente. Enquanto o uso do anel de Kryptonita protege Luthor do Superman por algum tempo, esse fato traria grandes problemas para o vilão. Em uma das histórias de Action Comics 600, edição especial com várias histórias, publicada em 1988,
Enquanto tenta chantagear a capitã de polícia, Meg Sauer, responsável pela unidade de crimes especiais de Metrópolis, Luthor termina por dar um soco na mesa e sente uma terrível dor. Atendido por um médico, ele descobre que está com câncer. Mas em Superman 19 é esclarecida a questão, com Luthor descobrindo que seu câncer é causado pela radiação da kryptonita de seu anel. Como saída desesperada, Luthor amputa sua mão direita e substitui por uma prótese mecânica como forma de evitar a disseminação da doença. Tal questão deu origem a uma iconografia bastante famosa de Luthor, passando a usar uma luva de couro preta apenas na mão direita para cobrir a prótese mecânica. A intensa fase de John Barney entre 1986 e 1988 abordou bastante a personalidade de Luthor e esclareceu alguns pontos do seu passado, construindo uma biografia radicalmente diferente daquela da cronologia pré-crise. Essas ideias de biografia foram sintetizadas em uma revista especial chamada Lex Luthor Biografia Não Autorizada, publicada em julho de 1989, em uma belíssima capa pintada por Eric Peterson, numa gravura que imita diretamente a capa da autobiografia de Donald Trump, a grande inspiração para Lex Luthor pós-crise. A história é interessante porque Superman só aparece num único quadrinho e se foca inteiramente no vilão, com Peter Sands, um jornalista investigando a fundo a vida de Lex Luthor. Depara-se então com seu passado secreto. Os pais abusivos, a morte deles em um suspeito acidente de carro, a qual deu a Lex Luthor uma grandiosa soma de dinheiro, e também o início de uma fortuna e a ascensão inescrupulosa do empresário, como um dos homens mais poderosos do mundo. E uma das frases dita pelo vilão é emblemática: "A vida é curta. Eu poderia ter me tornado como os meus pais, que cederam às emoções baratas e à autorrepugnância. Em vez disso, eu escolhi me tornar Deus. Eu controlo vidas em vez de ser controlado. Posso destruir alguém com um único telefonema. É por isso que eu não posso aceitar o Superman. Só há espaço para um Deus na Terra. Estou determinado a derrubá-lo e eu irei." A trama do Anel de Kryptonita e a Mão Biônica começaria um desfecho em Action Comics 656, em 1990, quando Luthor descobre que seu câncer teria entrado em metástase e se espalharia pelo corpo e seu estado era terminal. Luthor não aceita seu destino, então em Action Comics 660, o vilão forja sua própria morte em um acidente aéreo no alto dos Andes, no Peru.